Gente, eu quero começar esse tempo de reflexão, tempo de palavra, te perguntando: já em algum momento parou para pensar o que poderia ser melhor na sua vida? Será que em algum momento você já fez essa frase, ou já falou essa frase? Minha vida seria melhor se... Minha vida seria melhor se... Talvez você esteja com a tua esposa, com o teu marido aí do seu lado, né? E as cotoveladas já estão começando, né? Ó, você já disse isso daqui, ó. Sua vida seria melhor se... Aí, homem, você já chega para tua esposa e fala assim, ó: eu tenho você, minha cremosa. Minha vida já é... Minha vida já é perfeita. Bom, mas aí eu comecei a escrever um pouquinho, algumas coisas, e foi proposital que eu deixei tudo amontoado assim. E talvez assim como você percebeu que quando você começa a pensar no que poderia a sua vida ser melhor, a lista, ela é grande. Grifei algumas coisas, talvez saúde perfeita, né? Um corpo em forma, né? O pastor já perdeu 10 quilos depois que chegou aqui em Cuiabá, tá? Quem sabe mais alguns talentos. Tem algum talento, né? Que você já tentou, talvez... cantar igual o Marcelino, né? Talvez sua vida fosse melhor. E a aposentadoria, gente? Amém? Gestão de tempo, às vezes a gente se sente abarrotado. Talvez algumas outras coisas, mais dinheiro, carro novo, uma vida equilibrada, menos preocupações financeiras. Mas eu quero fazer um exercício com vocês, porque talvez você queira grifar tudo, né? E aí eu quero que você levante a mão, se... E aí, antes de você levantar a mão, você vai fazer um compromisso nessa noite. Repita comigo: eu prometo levantar a minha mão direita. Eu prometo levantar a minha mão esquerda. Pronto, eu vou colocar uma lista aqui, e aí você só pode levantar uma vez a mão direita e uma vez a mão esquerda, se você acha que sua vida seria melhor se... tivesse mais saúde. Nossa, gente, que isso? Vocês estão muito saudáveis, né? E mais dinheiro. Vocês têm que levantar de qualquer jeito. Quando a lista vai acabando, você vai ter que levantar uma hora, viu? E mais educação. Nossa, eu queria ser doutor em... E tem gente que está levantando a mão assim, ó, né? E mais respeito. Eu queria ser mais respeitado. E mais amigos, e mais tempo. Eu acho que tempo é dinheiro, né? Vocês estão preferindo tempo do que recurso, é isso aí. Mais sucesso. Mas esse movimento de pensar: minha vida seria melhor se eu tivesse mais, também pode ser o contrário. Você também pode pensar: minha vida seria melhor se eu tivesse menos, né? Eu acho que aí começa a pegar as coisas. Talvez sua vida seria melhor se tivesse menos desespero, menos frustração, menos medo, menos dor, angústia, infidelidade, inveja e assim por diante. E aí você vai parar para pensar que no fim das contas, realmente gera desespero para nossa alma, quando nós começamos a pensar de forma insatisfeita com a vida. Pensando em uma vida que você poderia ter e não que você tem. Pensando numa vida que provavelmente em algum momento você poderia ter e não na vida que agora está diante de você. E aí a sua cabeça fica bagunçada. Sua mente, sua emoção fica bagunçada. Mas existe algo além. Existe algo além ao e se. Existe algo além ao talvez minha vida seria melhor. Existe algo além ao seu medo, ao seu desespero, ou à vontade de ter mais tempo. Existe algo além. E por isso eu quero abrir a Bíblia com vocês em Atos 16. A partir do versículo 27. Diz o seguinte, Atos 16, a partir do 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão,
puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração nesta noite. Senhor, nesse instante estamos de coração aberto para ouvir a Tua voz. Nós queremos ser direcionados pelo Teu Santo Espírito e entendemos que precisamos da Tua iluminação nesta noite. Que nesse momento eu seja nada mais do que um mensageiro para proclamar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Não existe salvação. Eu tenho um bom emprego, sou servidor público, mas eu percebi que os presos que eu tomo conta acabaram de fugir. Não tem salvação. A única coisa que eu posso fazer é tirar a minha vida. Esse foi o sentimento daquele homem, deste homem que nós acabamos de ler esse breve relato. Desespero era a realidade da vida daquele homem naquele instante. Como você se sentiria se todos os seus projetos profissionais fossem demolidos por um breve terremoto? A solução que aquele homem encontrou foi o suicídio. Talvez tão drástico quanto o suicídio seriam os açoites ou o castigo que os seus chefes governadores de Filipos iriam castigá-lo por ter sido tão negligente, por ter deixado alguns presos fugirem. Mas bom, no fim das contas a mensagem que ele recebe é: carcereiro, existe algo além. Não faça mal a si mesmo. Não tire a sua vida. Tá, mas então como eu posso ser salvo? Como que eu vou ser salvo? A prisão que eu tomo conta acabou de ser destruída. As correntes foram quebradas. Talvez um grande motim aqui vai acontecer. Se correr, o bicho pega, os presos pegam. Se ficar, os meus chefes, aí já era. Desespero. Existe salvação. Carcereiro, existe algo além. Apenas creia. Creia no Senhor Jesus e seja salvo. Talvez não era bem isso que aquele homem esperava ouvir. Talvez ele estava esperando um convite: fuja conosco. Pegue sua família aí. Certamente a sua casa, a casa daquele carcereiro, era como se fosse um puxadinho daquela prisão, pelo relato de que ele acorda e dá de frente com esses prisioneiros. Apenas creia. É a resposta que ele recebe, talvez esperando algo de: pode ficar tranquilo, a gente vai fazer algo indolor com você, você não vai sofrer tanto para morrer. Fica imaginando se você fosse carcereiro e um motim acontecesse, algo acontecesse que os prisioneiros fossem libertos. Você esperaria que eles te servissem um café? Talvez um chazinho? Você sabe que não. O desespero tomou conta no coração daquele homem. Bom, se o suicídio não é a solução, então o que eu faço para ser salvo? Apenas creia. E o fato é que todos os dias a sua família te faz essa mesma pergunta. Não, pastor, nunca ouvi isso da minha mulher. Mas o fato é que os seus filhos todos os dias te fazem essa mesma pergunta. Pastor, ele nunca me falou isso. Bom, talvez não com essas palavras, talvez não com estes mesmos termos. O que eu faço para ser salvo? Mas o que você faz quando a sua filha ou seu filho, chegando da escola desesperado, porque se sentiu rejeitado por alguns colegas,
e vai até você procurando salvação, consolo, conforto? O que você faz quando seu marido, chegando do trabalho, depois de um dia de fracasso no trabalho, o que você faz quando você vai até ele? Ou quando ele vem até você procurando consolo e conforto? Pedindo salvação. O que a sua esposa faz, ou o que você faz à sua esposa, quando talvez algumas fofocas sobre ela chegaram aos seus ouvidos, e ela já chateada com a infidelidade de algumas amigas, chega até você procurando conforto, procurando salvação. Está vendo como essa pergunta, o que eu faço para ser salvo, talvez seja tão recorrente, ou mais recorrente do que você imagina, na sua casa? Todos os dias, de alguma forma, todos nós clamamos por salvação. Todos nós clamamos por redenção, por conforto em um tempo, em uma vida cheia de aflições. Nós temos sede de salvação. Nós buscamos redenção. Existe algo além. Existe algo além. A rejeição dos colegas, a um dia no trabalho ruim, a amizades infiéis. Existe algo além a tudo isso. Tá, mas como dizer existe algo além para minha família, né? Será que a gente tem que ser insensível o suficiente para o seu filho chegar até você e falar assim: papai, me zoaram na escola, e você fala assim: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua família? Será que é isso que tem que falar? Será que o seu marido, quando chega em casa frustrado pelo trabalho, você tem que falar assim: em nome de Jesus, creia no Senhor Jesus que você será salvo? Talvez ele chegue e fale assim: mulher, eu só quero reclamar do meu trabalho. Como dizer existe algo além? Como dizer existe salvação? Como dizer creia no Senhor Jesus? No nosso dia a dia. Bom, primeiro, leia a Bíblia e cure as feridas. Nós vamos ver alguns indicativos aqui que são sequenciais. Sequenciais, ou seja, eles acontecem de forma bem pontual, um atrás do outro, mas que nos mostram consequências de pessoas que foram salvas. Consequências, mudanças, transformações que essa família recebeu e agiu. Bom, primeiro, quando aquele homem, o carcereiro, chega até Paulo e Silas e fala: o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Talvez buscando ali, como já a cultura da sua época mandava: olha, você precisa acender essas velas, você precisa sacrificar teu animal, você precisa ir até o Olimpo, sacrificar, adorar, orar, fazer alguma coisa. Bom, a única coisa que ele precisava fazer era crer. Mas o ponto final não está aí. O crer, ele é continuado por algumas coisas. Primeiro, e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Talvez assim como Pedro, como fala aquele paralítico: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante e ande. O poder do Espírito Santo talvez fosse a única coisa que aqueles homens, já sem as roupas, e você voltando um pouco os versículos, você vai ver que era o modus operandi dos romanos, dos gregos, ao açoitar, levar as pessoas em praça pública, rasgar as suas vestes, humilhá-los em nudez, e rasgar não apenas as vestes, mas também as suas costas. Aqueles homens talvez não tinham muita coisa para entregar àquele homem mesmo, aquele carcereiro, mas o que eles tinham, eles entregaram. Eles pregaram a palavra. E como movimento direto, como resposta direta a já o trabalho do Espírito Santo, aquele coração transformado ao ouvir a palavra, o que ele faz? Cuida. Anteriormente, o carcereiro os aprisionou em um lugar especial, separado da prisão, prendeu-lhes os seus pés. Agora, após entender que precisava de salvação e receber a palavra de Deus, ele cuida das feridas.
Como responder às perguntas da nossa família que clama por salvação? Entrega a palavra de Deus, varão. Leia a Bíblia dentro da sua casa. Abra as histórias bíblicas aos seus filhos. Domine a palavra de Deus a fim de ter respostas mais exemplares aos seus filhos, à sua mulher, ao seu marido. A palavra de Deus é o primeiro passo. Ler a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus é o primeiro passo se você quer que a sua casa seja salva. Não há salvação em casas que apenas vêm dominicalmente ouvir a palavra de Deus. A salvação dentro de casa está através de homens e mulheres que amam a palavra de Deus e se empenham em sua leitura. Ontem fomos muito abençoados com o Ideobrando e a Meire, que falaram sobre o culto no lar. Abrir a palavra de Deus é necessário para então curar as feridas que estão ali diante de ti. É interessante porque aqueles que foram cuidados, cuidam. Aquele carcereiro se sentiu acolhido, cuidado, e a sua ferida interna, o seu coração rasgado, que há poucos instantes estava desesperado a ponto de querer se matar, teve as suas feridas aqui no coração curadas pela palavra. Como consequência, ele cura as feridas de Paulo e Silas. Olha que coisa linda, gente. Olha como o movimento agora é comunitário. Enquanto você entrega a palavra de Deus, talvez amanhã ou depois serão as suas feridas que também serão curadas. Que a sua casa, em nome de Jesus, seja um lugar de cura. Que a sua casa seja um lugar em que a Bíblia habita, aberta, mas não empoeirada, riscada, suja de café, de suor das suas mãos. Que em nome do Senhor Jesus, a mesa da sua casa não seja apenas lugar para se alimentar fisicamente, mas espiritualmente, com a Bíblia aberta. Sua casa será curada lendo a Bíblia. Certamente as feridas serão curadas. Segundo, confie na aliança e viva a igreja. Depois nós vemos o seguinte: lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da sua casa foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. Em certos momentos nós nos sentimos desconectados. E nós somos seres tribais mesmo, nós precisamos nos conectar com as pessoas. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar uma escola, talvez ali, de ensino médio. É impressionante porque eles podem ter o mesmo uniforme, mas é claramente evidenciado que cada um tem a sua tribo. Aqueles que gostam de rock, os que gostam de funk, aqueles que gostam de dorama, os nerds que gostam de jogar um videogame. As tribos ficam ali separadinhas no momento do intervalo. É impressionante. E elas vão se manifestando de forma física também. Às vezes as meninas se maqueiam diferente conforme a sua tribo. A caixinha de som toca uma música diferente. Nós precisamos nos identificar. Mas existem momentos, é verdade, que nós nos sentimos sozinhos. E falamos: por que isso só acontece comigo? Por que o que está acontecendo agora, eu não encontro ninguém que eu possa me identificar? Às vezes nós nos sentimos sozinhos, inclusive dentro de casa. Já se sentiu assim? Rodeado de pessoas, porém solitário? Cheio de pessoas ao seu redor, porém com a solidão amarga em seu coração? Já sentiu que as pessoas que estavam ao seu redor estavam porque você podia lhe entregar um pouco a mais? Já se sentiu usado porque pessoas que estavam ao seu lado estavam ali porque você podia trazer algum benefício a elas? Por interesse? Não é uma sensação de solidão e traição? Sentimentos como esses podem ser curados aqui. É aqui onde famílias diferentes, com situações sociais diferentes, com estilos de vida diferentes, com formas de se entreter diferentes. Uns gostam de fazer um churrasquinho, outros gostam de assistir um filminho.
Pessoas diferentes e famílias diferentes se encontram em uma única família. Nós somos uma família de famílias. Mas existe algo muito mais poderoso do que apenas frequentar a igreja. Existe uma manifestação espiritual que a igreja aqui pratica e que mostra evidências lindas, poderosas. Essas evidências, esses sinais são chamados de sacramentos. E não vou me aprofundar um pouco a respeito do batismo em Santa Ceia. O fato é o seguinte: existe aqui um momento lindo em que toda a igreja diz: agora você faz parte da nossa família de famílias. E nesse momento a água cai no cabelinho da criança, a água cai na sua cabeça. Seja por proselitismo ou por fé dos pais, nós acolhemos as famílias e dizemos: agora vocês fazem parte da nossa tribo. Agora vocês não estão mais solitários. Agora vocês fazem parte, acima de tudo, do povo de Deus. E entender essa realidade dentro de casa é algo poderoso. Opa, a minha casa tem um rei chamado Jesus. Eu faço parte de um povo. Eu não estou desconexo. Existe alguém que manda em casa. Este é Cristo. A autoridade superior dentro da minha casa é a palavra de Deus. Por isso, aqueles homens foram batizados. Mas veja que agora a resposta a esta inclusão ao povo, a entrada e ao adentrar ao povo de Deus, a resposta foi hospitalidade. Hospitalidade abrindo as portas da sua casa, dizendo: venham se alimentar. Olha que coisa linda. Porque aquele homem se sentiu parte do povo de Deus, parte da família de Deus. Agora aqueles homens que até os seus olhos, até aquele momento, eram só prisioneiros se tornaram família. Venha à minha casa, coma junto comigo. Que coisa linda aquilo que a igreja pode fazer. Quero despertar você a não abrir mão de uma rotina cristã na sua casa. E quando eu falo uma rotina cristã, entender que domingo é o dia do Senhor e que você precisa vir aqui à igreja para participar dessa linda família de famílias. Não ignore o fato de que esta igreja é uma plataforma para te abençoar, para te auxiliar na tua santificação, para desenvolver os seus dons, para te alimentar espiritualmente, meu irmão. A sua família precisa da igreja, porque a igreja é formada por famílias. Venha à igreja. Confie na aliança em tempos de solidão. Entenda que você faz parte de algo maior, você faz parte do povo de Deus. Enquanto muitos te rejeitam, Cristo te acolhe e a igreja é o lugar de te abraçar. Vinde até mim. A igreja tem a mesma mensagem do seu Senhor: venha até nós. Que a sua família entenda e confie na aliança, vivendo a igreja, pois é o lugar onde a aliança se manifesta. Por último, então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Meus irmãos, celebre a salvação em tempos em que nós nos achamos tão podres, tão imundos, tão sujos pelo pecado, que a resposta à tua alma entristecida pelo pecado seja: o Senhor Jesus me redimiu, me salvou, e hoje eu posso crer que fui perdoado. Isso deve trazer alegria a você, isso deve trazer felicidade, deve abrir os seus sorrisos todos os dias, se lembrar da alegria da salvação. Mas se talvez hoje você esteja enfrentando uma grande tristeza espiritual, se sente oprimido espiritualmente por diversos fatores, talvez pelo seu pecado, pelo afastamento da igreja, talvez porque você se sente moído pelo seu dia a dia, por uma rotina muito ativa. Tudo isso vai produzindo em você sentimentos amargos, dor, tristeza. Mas diante de sentimentos como esses, a mensagem é que você é salvo. E assim como o salmista diz: restaure em mim a alegria da salvação. Essa tem que ser a nossa oração em tempos que estamos oprimidos. Declarar a vitória sobre a morte e sobre o pecado deve ser algo constante a nós.
Quanto mais calamos a mensagem do Evangelho em nossas famílias, mais lugar ao pecado nós estamos dando dentro de casa. Celebrar. O que nós fazemos aqui no domingo à noite se chama celebração. Culto, serviço em alegria. Celebrar ao Senhor. Quando nós viemos até a mesa do Senhor, nós falamos que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Olha que coisa linda! Celebração traz diretamente a alegria em seu significado. Ninguém celebra chorando. Restaure a alegria no teu coração a respeito da salvação. Console o teu coração ferido com a salvação, porque Cristo morreu por você, te salvou, te redimiu, e por isso existe algo além. Produzir esperança em tempos que o ponto final seja a morte, assim como aquele carcereiro, traz a nós novos dias. Existe algo além da sua dor. Não sei como está a sua família hoje, mas que em nome do Senhor Jesus você proclame salvação. Você diga: o Senhor Jesus é quem irá salvar a minha casa no dia de hoje. E a coisa mais linda a respeito disso é que após celebrar a salvação, você pode declarar, assim como um brado de vitória, você declara libertação na sua casa. Milagres acontecem quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Milagres acontecem quando nós respondemos as perguntas da nossa casa: o que faço para ser salvo? Ali o Espírito Santo está agindo e te dando a oportunidade para operar maravilhas, meu irmão e minha irmã. A sua casa é ambiente do sobrenatural de Deus. Amém? Celebrar a libertação acontece aqui um pouco mais à frente. Aqueles homens que talvez não estavam muito esperançosos, e agora eu estou falando sobre Paulo e Silas. E apesar das cadeias terem se quebrado, eles permaneceram ali. A realidade do cativeiro ainda permanecia ali. Eles não sabiam o que os governantes fariam a eles naquele instante. Mas olha que interessante. A mensagem que o carcereiro traz àqueles homens, a partir do versículo 35 até o 40, é: vocês estão libertos. Gente, olha que interessante, nós não estamos apenas falando sobre a família do carcereiro, nós estamos falando sobre como Deus usa situações difíceis para promover milagres na vida das pessoas, sobre como através de desafios dolorosos, de corações rasgados como as costas daqueles homens, podem se tornar oportunidades para Deus operar o sobrenatural, para Deus operar maravilhas, para o Espírito Santo agir na tua casa. Talvez você olhe para momentos de tristeza e dor e diga: eu não sei qual é o propósito disso tudo. Eu tenho certeza absoluta que as suas lágrimas derramadas pela sua família são a oportunidade que Deus está te dando para agir nela, para transformar ela. São em tempos de feridas que os teus corações, as tuas famílias serão redimidas em Cristo Jesus. É quando nós sentimos que mais precisamos, que nós mais clamamos. Proclame libertação na tua família hoje. Quais são os grilhões que estão aprisionando a tua família? Quais são as mais tristes realidades que têm derrotado a sua família? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, proclamar libertação na vida da tua família hoje. Porque o Espírito Santo de Deus está agindo agora para quebrar cada um desses grilhões. Eu espero que nesta noite a sua família entenda que existe algo além. Para o carcereiro, existe algo além do seu desespero. Para a sua família, existe algo além do quê? Qual é o desafio? Quais são as lágrimas, as tristezas? Quais são as prisões, os grilhões que têm segurado a tua família, que não têm permitido com que você prossiga celebrando a salvação, vivendo em liberdade em Cristo Jesus? O que tem aprisionado a sua família? A mensagem que a palavra de Deus traz ao nosso coração hoje é que existe algo além. Existe algo além para a sua família. Existe salvação para a sua família hoje. Você crê nisso?
Você crê que diante de tantas amargas tristezas que você pode enfrentar, tantos difíceis desafios que você pode enfrentar, diante de um mar revolto, de uma tempestade poderosa, é o Senhor quem irá trazer redenção e salvação à sua família. Que nesse instante eu quero te convidar a fazer uma oração. Quero te convidar a dar as mãos ao seu cônjuge, à sua família, abraçar a sua família e de alguma forma dizer ao Senhor: Senhor, eu sei que existe algo além de parará, parará e parará. Ainda não vivemos uma família perfeita, então certamente existe alguma coisa que você esteja enfrentando, algum desafio que você esteja passando. Hoje declare ao seu pai, à sua mãe, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos: existe algo além de... Diga ao Senhor Jesus, diga ao Espírito Santo: eu sei que existe salvação, eu sei que existe algo além. E certamente, crendo, com fé em Cristo Jesus, as cadeias serão quebradas, a sua família será liberta, e em nome de Jesus, vocês serão salvos, e haverá salvação hoje. E assim como os céus estarão celebrando pela salvação da sua família no dia de hoje, nós iremos celebrar em alegria, porque houve salvação em nosso lar. Feche seus olhos, faça essa oração.